Números, capítulo 23, versículo 1. Fico feliz de estar vendo a Juliette ali também, Davi, João, Rosângela, faltou a Sofia, né? Feliz em ver a família do irmão Robson aqui com a gente. Deus abençoe vocês também. Nós vamos ler até o versículo 12. Diz assim o texto: Balaão disse a Balaque: construa para mim aqui 7 altares, e prepare-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque fez o que Balaão pediu, e os dois ofereceram um novilho e um carneiro em cada altar. E Balaão disse a Balaque: fique aqui, junto ao seu holocausto, enquanto eu me retiro. Talvez o Senhor venha ao meu encontro. O que ele me revelar, eu lhe contarei. E foi para o monte. Deus o encontrou. E Balaão disse: preparei 7 altares, e em cada altar ofereci um novilho e um carneiro. O Senhor pôs uma mensagem na boca de Balaão e disse: volte a Balaque e dê-lhe essa mensagem. Ele voltou a Balaque e o encontrou ao lado de seu holocausto, e com ele todos os líderes de Moabe. Então Balaão pronunciou este oráculo: Balaque trouxe-me de Arã, o rei de Moabe buscou-me nas montanhas do Oriente. Venha, amaldiçoe a Jacó para mim, disse ele. Venha, pronuncie ameaças contra Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso pronunciar ameaças contra quem o Senhor não quis ameaçar? Dos cumes rochosos eu os vejo, dos montes eu os avisto. Vejo um povo que vive separado e não se considera como qualquer nação. Quem pode contar o pó de Jacó, ou o número da 4ª parte de Israel? Morra eu a morte dos justos, e seja o meu fim como o deles. Então Balaque disse a Balaão: que foi que você me fez? Eu o chamei para amaldiçoar meus inimigos, mas você nada fez senão abençoá-los. E ele respondeu: será que não devo dizer o que o Senhor põe em minha boca? Amém. Curve sua cabeça. Vamos orar. Senhor Deus, queremos ouvir sua voz. Nós cremos no teu Santo Espírito. E nós não viemos aqui, Senhor, para ter distrações. Não viemos aqui, ó Deus, para sermos participar de um entretenimento, ó Deus. Nós viemos aqui cultuar a Ti e ouvir a Tua santa voz. Fale conosco, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, chegamos à conclusão que essa história não é sobre Balaão. E já chegamos a essa conclusão desde o início. Não é porque aparece uma figura na Bíblia, em que o autor bíblico leva alguns capítulos falando dessa figura, que o texto quer tornar essa figura central. O texto não é sobre Balaão, esquece isso. A história de Balaão. Não, é a história de Israel. É a história dos planos de Deus e dos pactos do Senhor com a sua nação. Balaão, ele aparece em cena somente para ficar provado
que nenhuma maldição cai sobre o povo de Deus. Balaão, de alguma forma misteriosa, nós não sabemos essa forma, de alguma forma ele conheceu Iavé. Iavé é um nome impronunciável. A gente fala Iavé porque parece que é o mais próximo daquelas letras impronunciáveis. Mas parece que ele encontra Iavé, de alguma forma. E ele passa a buscar Iavé, mas com motivações malignas em seu coração. Balaão não é um crente. Balaão é sincrético, como eu disse a vocês. Tem uma mistura de religiões no coração de Balaão. Ele não é crente somente no Senhor. Os estudiosos chegaram à conclusão que Balaão falaria e invocaria qualquer divindade de sua época para ganhar dinheiro. Se fosse preciso, ele invocaria Baal. Alguns defendem que ele era politeísta. É um cara sincrético. É um cara que tem várias religiões ou uma religião cheia de fragmentos de outras religiões. É como se fosse hoje um evangélico que acende vela a Santo Antônio e que vai tomar um banho no centro espírita e bate um tambor na macumba. E fala no nome do Deus de Israel ou no Deus da igreja. E que invoca Jesus. É como se fosse essa figura aí. Por que ele tem tantos oráculos assim? Repara, são 4 oráculos que ele vai pronunciar. 4. E o 5º são partes de oráculos. Então são 4 oráculos que sairão da boca de Balaão. O que é um oráculo? Oráculos são previsões do futuro ou também falas de deuses. Quando um Deus fala na terra, ou os deuses falam na terra, usando a boca de alguém, nós chamamos isso de oráculo. No caso aqui, são os oráculos de Iavé, ou de Jeová. São os oráculos dele na boca de Balaão. E tem muitos oráculos aqui, e todos são certeiros. Toda a profecia de Balaão é correta e certeira. Para quem não sabe, eu ainda vou pregar sobre essas palavras aqui, ou esses textos. Balaão profetiza sobre o Cristo. Isso pode ser novidade para alguns, tá? Ele profetiza sobre o Messias que haveria de vir. Balaão profetizou. Alguns podem dizer, olha, por que Deus não usou Moisés para profetizar essas coisas preciosas que Balaão, que era meio bruxo e meio profeta, profetizou? Por que não Moisés? Eu tenho uma resposta para isso. Por que Deus não usou Moisés? Porque Moisés jamais se colocaria numa função de amaldiçoar Israel procurando lucro. Jamais. Tinha que ser Balaão, esse mercenário da profecia. Nós vemos aqui, no versículo 40 do capítulo 22, que ele encontrou o Balaque, e o texto diz assim, olha o versículo 40. Balaque sacrificou bois e ovelhas, e deu parte da carne a Balaão, e aos líderes que com ele estavam. Na manhã seguinte, Balaque levou Balaão até o alto de Bamonte Baal, de onde viu uma parte do povo. O rei Balaque, que era inimigo do povo do Senhor, que queria destruir o povo do Senhor, contratou Balaão. Ele estava assediando Balaão com tesouros, e Balaão estava indo. Ele queria o prêmio, o coração de Balaão já estava voltado para o prêmio. Profetiza que eu te pago, amaldiçoa que eu te pago, anda comigo que eu te pago, seja inimigo de Israel que eu te pago, vale o preço, Balaão. Ele é levado no monte, que é o monte de louvores a Baal. Ele é levado no monte onde um demônio era cultuado, e ali ele pôde ver todo Israel, ou uma parte de Israel, que já era uma parte muito numerosa. Uma outra coisa que nós falamos aqui é que a mula falou. Eu falei isso no domingo passado. A mula falou, porém mula não fala. Jumento não fala.
Por que a mula falou? Inclusive, eu tirei algumas dúvidas aqui, que eu sei que algumas pessoas, quando leem a Bíblia, às vezes têm a mente, na verdade, trava em algumas passagens. Seja a passagem da mula, seja a passagem da serpente no Gênesis, sejam quaisquer passagens, ou qualquer passagem difícil da Escritura. Às vezes a leitura está indo muito bem, mas tem uma passagem que você não gosta muito, mas está na Bíblia. Se está na Bíblia, a gente aceita. Se a Bíblia está dizendo que a mula falou, a mula falou. Porém, mula não fala. Por que que eu acredito e eu defendo que isso aconteceu literalmente? Não é uma alegoria. Eu defendo que Balaão tinha uma jumenta de verdade. E essa jumenta falou de verdade. Eu estou aqui no púlpito da PIB do Parque dizendo que a mula falou de verdade. Mas alguns leem isso aqui e dizem, eu não vou crer na Bíblia, porque a Bíblia é livro que mula fala. Não, a Bíblia não é livro que mula fala. Não é isso. Nós vamos voltar aqui e nós entenderemos por que a mula falou. Dê uma olhada comigo na passagem do capítulo 22, do versículo 28. Olha o que aconteceu aqui. Versículo 28 do capítulo 22. Então o Senhor abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão. Mula não fala. Deus abriu a boca da mula. Vocês querem ver outros exemplos? Ana não podia gerar filhos. Ela era esposa de Eucana e tinha uma inimiga dentro de casa que se chamava Penina. Ana não podia gerar. Quando ela gerou, o que o texto disse? E Deus abriu a madre de Ana. Esse texto da mula é fichinha, é bobeira, é claro que eu creio nisso. Porque lendo o livro de Lucas está escrito que a virgem concebeu. E o anjo Gabriel disse para Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. O ente que está em seu ventre é um ente santo. E Maria não tinha tido relações sexuais com José. Há algo difícil para o Senhor? O profeta Isaías diz, há algo difícil para mim, o Senhor? Não. Ele não só abriu a boca da mula, a madre de Ana, e engravidou, ou na verdade, Maria engravidou virgem, através do poder dele. Mas ele também fez um milagre nesse texto aqui, que para mim é fantástico. Ele abriu os olhos do meio bruxo e meio profeta Balaão. O mesmo Deus que abriu a boca da mula. Olha o versículo 31, do capítulo 22. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão. Qual é a consequência? E ele viu o anjo. O texto é igual. Deus abriu a boca da mula e ela disse. Logo mais embaixo, Deus abriu os olhos de Balaão e ele viu. No Novo Testamento, Atos 16, e Deus abriu o coração de Lídia para que ela atendesse a pregação de Paulo. É igual hoje aqui. Por que vocês acham que eu tenho confiança em pregar? Porque eu sei que quem abre o coração é Deus. Não sou eu. Não depende da minha desenvoltura. Não depende de quantas horas eu jejuei. Nem jejuei hoje, nem jejuei. Nem depende de quantas horas eu jejuei. Eu orei. Não jejuei, não vou mentir, como os antigos falam. Não vou mentir, mas eu orei. Mas não depende disso. Não depende da minha eloquência, nem da minha estrutura, nem da minha oratória. Depende de Deus. Eu confio que Ele pode abrir corações essa noite aqui. Uma outra coisa que eu chamei a atenção, ainda ali no versículo 41 do capítulo 22, quando Balaão está no monte de Baal, eu chamei a atenção da igreja. Por que Balaão conhece Yahvé, ao ponto de chamar de meu Deus, como ele disse no capítulo 22, e não está em Israel? Por que Balaão não anda com Moisés?
Por que ele não anda com o povo de Israel? Por que ele anda com Balaque? Por que ele está no monte de Baal e não está com Israel? Ele é alguém que ouviu falar em Yahvé, invocou em Yahvé, mas não anda com o povo de Yahvé. Precisamos invocar Yahvé, invocar Jesus e andar com o povo de Jesus. Balaão é um tipo de alma penada, alma sem corpo. Ele não era fantasma, não, é só uma provocação minha. Porque uma vez eu ouvi no seminário que teólogo sem igreja é alma penada. Não se lê teólogo sem igreja, não se escuta teólogo sem igreja. Se o cara fala, eu sou teólogo, mas não congrego, nem leia ele, nem ouça ele. Porque ele é uma alma penada. O que é uma alma penada? É uma alma sem corpo. Dá medo. Então é assim o crente, ou o pastor, claro, se ele não tem igreja nem pastor, ou o pregador, que diz não congrega em lugar nenhum, é alma penada. Se ele não congrega em lugar nenhum, se ele não está no meio do povo de Deus, se ele não tem uma igreja, se ele não tem uma liderança, se ele é Cristo em casa, ele é um fantasma, ele não tem corpo, ele é alma penada, tem que congregar. Era comum, alguns anos atrás, conhecer pessoas que não congregavam e ficavam no monte orando 90 dias. Alma penada, tem que congregar. Congregando que você aprende, que você é exortado, que você é repreendido, que você está sempre sendo confrontado e abençoado com a palavra do Senhor. É estranho ficar sem igreja. É estranho ficar sem alguém como mestre na sua vida, te ensinando. Sem ter um amigo cristão caminhando contigo. Balaão não tem isso. E aqui já vai uma exortação para alguns aqui. Se você não tem igreja, se você não tem pastor, se você não tem irmãos como membros de uma igreja, você está errado. Você precisa fazer parte do corpo de Cristo, ter responsabilidade, ter um lugar para ser doutrinado. Senão você vai estar fumando charuto, acendendo vela para santo, colocando um copo d'água, ouvindo de Macedo e orando a Jesus e acendendo vela para Santo Antônio. Você não tem uma doutrina, você não é doutrinado, a vida é uma bagunça. Aí ouve a rádio, o debate da melodia, depois ouve um outro pregador, depois ouve o Edir Macedo, e é uma miscelânea na sua cabeça. Aí daqui a pouco eu chego na tua casa, está o padre Marcelo Rossi, e você tem o terço na mão, a Bíblia na outra, e é uma bagunça total. É quase Balaão, é tudo sincrético. Se você estiver passando um momento difícil na vida, a pessoa fala, vai no meu centro, eu só vou te dar um banho de não sei o quê. Aí você vai, decida o caminho, meu filho. Minha filha, decida a quem você vai servir. Decida e sirva. Balaão tinha tudo para conhecer Moisés. Aí a gente entra no capítulo 23. Olha o que ele fala para Balaque ali. Balaque, rei ímpio, inimigo de Israel. Balaão, profeta, bruxo, missionário. Eu não consigo falar só profeta, não. Eu sei que Pedro chama ele de profeta, pode ser uma provocação de Pedro também. Balaão disse a Balaque, construa para mim aqui 7 altares e prepare-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque fez o que Balaão pediu e os dois ofereceram um novilho e um carneiro em cada altar. Já está errado aqui. Balaão já está errado. Eu não sei onde aprendeu isso aqui. 7 altares com 7 carneiros, com 7 novilhos. Preparados ali. Estudando, pesquisando isso aqui. Eu descobri que isso é uma prática pagã. Existia um deus chamado Marduk na antiguidade. Marduk. E aqueles que serviam Marduk, invocavam Marduk fazendo o quê? 7 altares, 7 novilhos. Holocausto, oferta de fogo, para invocar Marduk. Baal está usando aqui, na verdade Balaão, está usando aqui um ritual pagão. Porque ele acha que Yahvé é invocado da mesma forma como Marduk. Que se invoca Yahvé da mesma forma como se invoca Baal. E não é assim. É por isso que mais para frente ele vai dizer, talvez ele apareça a mim. Talvez. Isso aqui é pagão. Mostrando algumas diferenças aqui.
Porque existem algumas religiões ainda hoje que fazem sacrifícios de animais, né? E eles dizem assim, mas na Bíblia tem. O povo de Israel também fazia. A gente mata boi aqui no centro, mas o povo de Israel também matava. Inclusive tem a história de Balaão, que ele faz 7 altares com 7 novilhos e com 7 carneiros. Balaão é pagão, é igual o que eles fazem. Mas Israel não. Quando Israel matava um boi ou matava um bode, pode ter certeza que depois vem escrito oferta pela culpa, oferta pelo pecado. Eles não faziam aquilo para invocar a Deus. Deus não precisava daquilo. Aquilo era um símbolo. Era um símbolo do inocente morrendo pelo culpado. Que culpa tem o bode, coitado? Por que o bode é levado para o sacerdote? O sacerdote é mais ou menos assim, tá? Tem a história do bode para Azazel e um bode para o Senhor. São 2 bodes. Ele pegava um bode primeiro, colocava a mão sobre o bode, era um símbolo dos pecados da nação caindo sobre o bode, e depois colocava as mãos sobre o outro bode. Um bode seria sacrificado e o outro iria para Azazel, para o deserto. Depois Azazel virou demônio para muitos aí. Na verdade, é aquele bode enviado. É o emissário. O que significa? É para invocar o Espírito de Deus? Absolutamente não. Isso é símbolo. O que significa? Um bode inocente recebe a culpa e é sacrificado pelos nossos pecados, porque quem peca tem que morrer. E o inocente está morrendo pelos culpados. O bode que vai embora significa que quando o inocente morre e paga pelos nossos pecados, os nossos pecados vão embora da gente. Vocês entenderam o ritual? Não tem nada a ver com paganismo. Não tem nada a ver com Deus precisa de bode. Aí depois Jesus vem para ser batizado, João Batista diz o quê? Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus é sacrificado, o inocente pelos culpados. E o que acontece? Os nossos pecados vão para longe. Ele joga no mar do esquecimento. Vocês estão vendo como faz sentido o Antigo Testamento? Não adianta, me perdoe a palavra, o macumbeiro falar, a gente mata boi, israelita também matava. É diferente, filho. É muito diferente. Se você caminhar comigo, por exemplo, a gente aprofundar mais a questão, olha o que diz o Salmo 50. Olha o que diz o Salmo 50. A gente não vai ficar para lá e para cá na Bíblia não, tá? Eu vou ficar preso naquele texto que eu abri com vocês. Olha o Salmo 50 no verso 7. Olha para o telão se você não conseguiu abrir. Olha para o telão. Vamos ler do verso 9. Verso 9. Salmo 50, verso 9. Olha o que está escrito. Não tenho necessidade de nenhum novilho dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais, pois todos os animais da floresta são meus. Qual é o orixá que pode falar isso? Nenhum. Qual é o caboclo que pode dizer isso? Ah, não preciso, porque todos os animais da selva são meus. Nenhum. Porque eles não têm nada, tudo é de Deus. Deus está dizendo aqui, eu tenho necessidade disso. Olha a parte B do verso 10. Como são as cabeças de gado aos milhares nas colinas, é tudo meu. Verso 11, conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você? Pois o mundo é meu e tudo que nele existe. Acaso como carne de touros? Olha Deus dizendo. Ou bebo sangue de bodes? Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo e clame a mim no dia da angústia. Eu o livrarei e você me honrará. Olha que fala profunda de Deus. Não há semelhança com a religião bíblica, com essas religiões que matam animais. A única semelhança é que o animal morre, mas o propósito é totalmente diferente. E o cordeiro já morreu na cruz, não tem mais animal para morrer. Não tem mais bicho para sacrificar. Porque ele já morreu e já pagou por todos os nossos pecados. O que Deus está pedindo? Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Olha isso. Davi, no outro texto, vai dizer, um coração contrito e quebrantado o Senhor não rejeitará.
Um coração contrito, quebrantado, o Senhor não rejeitará. Foi o que eu falei hoje no sepultamento. John Bunyan disse o seguinte: procure de Gênesis a Apocalipse. Ache alguém que buscou ao Senhor de verdade e foi rejeitado por Ele. Você não encontrará ninguém. Todos que buscaram ao Senhor com sinceridade de coração, acharam o Senhor. Ele não precisa de sacrifício nenhum seu não, tá? Seria uma blasfêmia se eu chegasse na casa de alguns e eu visse ali um copo d'água. Para quem é? Para o Espírito Santo. Para Deus. Ou uma vela acesa. Ele não precisa. Ele quer o seu coração. Não dê uma de Balaão, por favor. Verso 3, versículo 3 do capítulo 23 de Números, voltando para o texto principal da noite. Olha o que diz o versículo 3. E Balaão disse a Balaque: fique aqui, Balaque, junto ao seu holocausto. Holocausto é a oferta queimada, tá bom? É aquela oferta que pega fogo, some tudo. Fique aqui junto ao seu holocausto, enquanto eu me retiro. Olha agora o que Balaão vai dizer: talvez o Senhor venha ao meu encontro. O que ele me revelar, eu lhe contarei. E foi para o monte. Versículo 4. Deus o encontrou. Te garanto que não foi por causa dos 7 altares. Deus encontrou porque quis. Ele não é manipulado pelos rituais, tá bom? Por isso que ele diz: talvez ele vai me encontrar. E o texto diz: e Deus o encontrou. Mas não diz que foi por causa desse ritual pagão de Balaão. Por que isso tudo está acontecendo? Deus vai usar a boca de Balaão. Eu já disse para vocês, a mula fala muito a respeito de Balaão. A mula é uma mula, mas Deus abriu a boca da mula para falar. Balaão é uma espécie de mula, mas que quando abre a boca, Deus abre a boca de Balaão, saem os oráculos do Senhor, saem esses oráculos do Senhor. Eu tenho dificuldades hoje, porque eu procuro me informar de algumas coisas e procuro saber quem são aqueles que estão manipulando o povo de Deus hoje. E eu vi uma figurinha hoje na internet que mostrava 2 multidões na igreja. Uma dormindo, inclusive tinha uma foto de um cara com os braços jogados no banco assim, com a boca aberta. E outra, todo mundo ligado assim, com a mão para o alto. Aí estava escrito: aqui é o pastor pregando. E a outra, onde estava todo mundo vibrando: aqui é quando tem revelação na igreja. Quando o profeta começa a andar e revelar. Fica todo mundo acordado, até quem está 3 dias sem dormir. Acorda. Nem todo mundo profetizando por aí é profeta verdadeiro. Cuidado, está acertando muita coisa? Está acertando, mas é uma mula. É uma mula, não pertence ao Senhor, é mercenário da fé. Cuidado com isso. Seria quase uma blasfêmia estar aqui e depois ir em um lugar onde a pessoa acertou seu CPF, acertou sua casa, acertou seu nome, falou um monte de coisa sobre você. Então você dizia: agora sim encontrei a igreja verdadeira. Lá a PIB do parque não era, lá não tinha Deus, agora tem Deus aqui. Seria quase uma blasfêmia. Quer conhecer o profeta? Leia Deuteronômio 13 depois. Porque o profeta poderia até acertar a profecia, poderia até se cumprir, mas o texto diz: mas se ele não ensina conforme Deus, ele é falso. É o ensino, é a palavra dele, é a pregação dele que mostra se ele é de Deus ou não. Não é o fato dele acertar você, ou seu nome, ou seu pix. Mas é o que ele prega. Se ele acerta tudo, mas prega mentira, ele é falso. Ele é do diabo. A maior investida do diabo contra alguém não é fazer esse alguém espumar e se contorcer na igreja, não é isso. A forma mais eficiente do diabo enganar é levantar falsos mestres. É usando a palavra, distorcendo a palavra e enganando a muitos. Muitos e muitos e muitos. É o que está acontecendo com Balaão. Pastor, mas o texto não fala do diabo. O texto não fala do diabo. Mas o Novo Testamento esclarece quem é Balaão. Pedro chama ele de insensato e de tolo. Judas chama ele de mercenário, dizendo: olha, esses são como Balaão, à procura do prêmio.
O caminho dele é um caminho maligno. Versículo 4, Deus o encontrou e Balaão disse, preparei 7 altares. Olha o que ele está dizendo para Deus, preparei 7 altares. Deus não é Marduk, Balaão. Ele não é Baal. É porque o propósito aqui é mostrar que nenhum encantamento cai sobre o povo de Deus. É por isso que ele será usado como um vaso de desonra, para mostrar que o povo de Deus não cai debaixo de maldições. Deus o encontrou e Balaão disse, preparei 7 altares, e em cada altar ofereci um novilho e um carneiro. Deus não dá nenhuma palavra sobre isso, Deus já vai direto ao ponto. O Senhor pôs uma mensagem na boca de Balaão e disse, volte a Balaque, e dele essa mensagem. Ele voltou a Balaque e o encontrou ao lado de seu holocausto, e com ele todos os líderes de Moabe. Então Balaão pronunciou este oráculo. Ele foi com a mensagem de Deus nos lábios, mas não no coração. Não importa somente ter a mensagem nos lábios, é importante ter vida. Há pouco tempo, eu lendo o texto de Efésios, eu estou estudando a carta de Efésios de novo. Capítulo 4 de Efésios. Rogo-lhes para que vocês andem de acordo com a vocação de vocês. Sejam completamente humildes e dóceis, suportando-os em amor. É a conduta. É a palavra mais a conduta. É a conduta e a palavra. É o oráculo do Senhor, mas é a vida. Mas embaixo no capítulo 4, Paulo vai dizer, não mintas uns aos outros, não mintais uns aos outros. Não deis lugar à ira, não deis lugar ao diabo. Que nenhuma palavra imoral saia dos lábios de vocês. No capítulo 5 ele vai dizer, olha, não se embriaguem com vinho onde há contenda, mas encham-se do Espírito Santo de Deus, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, sujeitando-os uns aos outros. É o caráter de Cristo no coração e a palavra de Deus na boca. É vida. Tem uma enorme diferença entre Balaão e Moisés. Moisés também profetiza, mas ele vive. Ele erra como todos nós, mas ele ama a Deus. Ele tem uma vida reta diante do Senhor. Ele nunca quis desagradar a Deus, nunca. Homem reto, manso, humilde. Ficou perturbado porque a nação perturbou ele. O texto é bem claro. Todo dia perturbação na tenda de Moisés. Todo dia. Até que ele não suportou e diz, tira a minha vida, Senhor. Eu não quero mais viver. Eu não suporto mais. Tira a minha vida. Lembra que ele diz para Deus, tu acha que eu sou o teu amo? O Senhor fez esse povo. O Senhor deu à luz esse povo. E eu tenho que ninar. Sou eu que tenho que cuidar e ninar desse povo. Mata-me, Senhor. E ele pede para morrer. Deus não mata ele ali, não. Homem íntegro. O grande profeta do Antigo Testamento, a Bíblia diz, era o homem mais manso da terra. No Novo Testamento, Deus encarnado diz, eu sou manso e humilde de coração. Isso te diz algo? Isso te diz algo? Às vezes eu ouço de algumas pessoas, olha, fulana lá está afastada da igreja há 10 anos, mas quando ela ora, o céu estremece. Eu não entendo isso. O céu não estremece quando ela ora. Ela está afastada, meu Deus. O céu vai estremecer quando ela cair de joelho e falar, perdoa os meus pecados, eu estou arrependido. Aí estremece, porque é a festa no céu, quando um pecador se arrepende. Olha, fulano está desviado, mas ele botou a mão em não sei quem, e o Espírito Santo caiu sobre... Não acredito. Não acredito. Porque não é assim que Deus age. Não acredito. É necessário voltar para Deus.
Tem um monte de gente afastada, achando que ela se afastou, mas ela é tão importante que o Espírito Santo não deixa ela ali. Está sempre com ela. E tudo que ela faz é o Espírito Santo. Não acredito. Pode até sair coisas boas dos lábios, mas o coração está entregue ao mundo. Entregue ao mundo. Olha o oráculo dele a Balaque. E é muito bonito, porque ele fala em forma de poema, e é escrito em forma de poema. Olha a métrica, olha a beleza do oráculo de Balaão. Repare comigo, olha o versículo 7. Então Balaão pronunciou este oráculo. Olha a estrutura do oráculo. Balaque trouxe-me de Arã. O rei de Moabe buscou-me nas montanhas do Oriente. Então ele não era de Israel, ele é da Síria. Como é que pode? Ele conhecia o Senhor estando fora, né? Balaque trouxe-me de Arã. Aí ele fala de Balaque de novo, só que agora com título. Rei de Moabe buscou-me nas montanhas do Oriente. Nós chamamos isso de paralelismo. Ele está dizendo a mesma coisa com outras palavras. É como se você dissesse assim: o pastor Leonardo veio em minha casa. Leonardo Cabral comeu e riu comigo. Está vendo a estrutura? É a mesma coisa. Em outras palavras. Ele usa isso nessa parte e na outra também. Porque ele diz, venha, Balaque está dizendo para ele, venha, amaldiçoe a Jacó para mim, disse ele. Venha, pronuncie ameaças contra Israel. A mesma coisa, em outras palavras, é tudo muito belo e organizado. É uma profecia em forma de poema. Olha o versículo 8. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Agora ele vai dizer a mesma coisa em outras palavras. Como posso pronunciar ameaças contra quem o Senhor não quis ameaçar? E assim por diante. É sempre muito bem estruturado, porque é um poema. É um oráculo em forma de poema. Agora, eu quero chamar a atenção para vocês, ou a atenção de vocês. No versículo 8. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Primeiro ponto. Existem maldições. Segundo ponto. Elas não têm poder contra o crente. Amém ou não amém? Amém. Não brinque. Maldições existem. Eu posso chamar, de alguma forma, põe a minha conta em risco. Dardos inflamados do diabo existem. Mas a Bíblia fala que tem o escudo da fé, que serve para se defender dos dardos inflamados do diabo. Encantamentos, maldições, não caem sobre a igreja. Tem uma verdade de Jesus, que ele diz o seguinte: edificarei a minha igreja. Vou repetir. Edificarei a minha igreja. Seja lá o que seja lá o que é o que eu vou dizer aqui agora. Seja lá o que for. Edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não importa os debates teológicos que tem a respeito disso. O que importa é a igreja edificada e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você quer estar blindado? Venha para a igreja. Faça parte do povo de Deus. E contra ti não tem encantamento, nem palavras, nem dardos. Você está protegido na casa do Senhor. Paulo vai dizer, maior o que está em nós do que o que está no mundo. Isso é uma verdade. E Balaão pronuncia isso. Como eu posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Não dá. Eles são intocáveis. Aquele que pertence a Deus, o maligno, não o toca. 1 João, capítulo 5. Olha o versículo 9. Dos cumes rochosos eu os vejo. Dos montes eu os avisto.
Vejo um povo que vive separado e não se considera como qualquer nação. Presta atenção nisso. Israel não comia como as outras nações comiam. Se as outras nações comiam porcos, Israel não comia. Se as outras nações adoravam vários deuses, Israel só adorava um Deus. E quando caía na idolatria, perecia. Se as outras nações se misturam entre elas, Israel só casa dentro de Israel. Ou deveria ser assim. Quando o bruxo ou o profeta vê, ele diz, é um povo separado. Eu estou vendo, eles são diferentes de tudo o que eu já vi. Ele está dizendo isso a Balaque. Esse povo é diferente de tudo o que eu vi. Não considera qualquer nação, ou não se considera como, ou igual qualquer outra nação no mundo. É um povo santo, separado. Uma aplicação. E a igreja? Se tivesse um Balaão olhando, o que ele diria? Vejo um povo separado, totalmente diferente do mundo? Ou ele diria, não tem mais diferença entre a igreja e o mundo? O que ele diria? O que ele diria? O trato entre marido e mulher é a mesma coisa, no mundo e na igreja. A bagunça é a mesma coisa, no mundo e na igreja. Os pastores são a mesma coisa dos outros lá. Eles roubam, fazem um monte de coisa, é tudo igual. Não há diferença entre as famílias dos crentes e as famílias dos ímpios. Não há diferença entre uma esposa de um crente e a esposa de um ímpio. É tudo igual. E como é que vai ser salvo? Não estou dizendo que a salvação é pelas obras, não. Eu estou dizendo que as obras nascem no solo que já nasceu para Deus. O solo que já nasceu para Deus, a rosa cresce, frutifica, dá fruto, porque é um solo bom. Qual é a diferença da igreja para o mundo? Algumas igrejas, ou várias e muitas, estão pecando, porque querem tornar o culto mais atrativo para os de fora. Sem entretenimento, eles não entram, pastor. É claro que entram, você aí. Olha para trás, olha a igreja batista, olha para trás, olha a igreja batista. Olha as pessoas vindo no culto da igreja batista. E a nossa igreja batista é muito tradicional, e tem gente aqui. Por quê? Eu preciso botar um nariz de palhaço aqui para atrair vocês? Fazer um fantoche aqui no lugar da pregação para atrair vocês? O que atrai vocês aqui nessa noite? Eu repito o que eu disse nas outras pregações, eu aprendi de um pastor mais velho que eu. O que mantém jovem e adolescente na igreja não é entretenimento, não importa o que tu pensa, não importa, tu está errado, não é entretenimento. O que vai segurar eles até o fim da vida é conversão. Conversão, eles precisam se converter. Conversão. Tem espaço para entretenimento da igreja? Lógico que tem. Eu sou contra a troca, substituição das coisas sagradas pelo entretenimento. Gostar mais do entretenimento do que da palavra. E a conversão se dá como? Pela palavra. Se Balaão estivesse olhando para a igreja hoje, o que ele diria? Veja um povo absolutamente diferente e separado. Eu sou um pouco otimista, tá, irmãos? Eu não sou pessimista, não. Eu faço isso porque eu sei que tem lugares assim e também para sacudir um pouco algumas almas. Eu não sou do tipo de pregador que chama a igreja de prostituta. Eu detesto isso. Às vezes eu estou olhando, estou vendo um cara sério dizendo a igreja do Senhor é uma prostituta. A igreja do Senhor... Ah, meu Deus, uma vez eu vi um cara, me perdoe a expressão, mas eu vi um homem que se dizia pastor, dizia a igreja é uma vagabunda. Sabe de quem ele está falando? Está
falando da noiva de Cristo. É doido, né, falar isso, né? Imagine, se chamar minha esposa assim, imagine a dele. Eu não faço isso não sou doido. Não faço isso. Assim como Paulo ensinou em Romanos 9, 10 e 11, ele deu a entender, ali está claro, que dentro de Israel tem um Israel. Que a promessa não falhou, dentro de Israel tem um Israel. Esse Israel verdadeiro prevalece até o fim, a promessa de Deus se cumpre. Dentro dessas igrejas que nós vimos, aí a igreja universal, não do Macedo, do mundo, tem uma igreja verdadeira dentro dela. Esses não se contaminam. Eles estão sendo preparados dia após dia para encontrar o Senhor nos ares, purificados pelo poder do Espírito. Uma outra observação de Balaão aqui, no versículo 10. Quem pode contar o pó de Jacó, ou o número da 4ª de Israel? O povo de Deus cresce, isso é uma promessa, ele se expande. Ele se expande. Às vezes eu vejo gente falar, não, a minha igreja, ela só tem 3 pessoas porque ninguém quer a verdade. Calma, deve ter alguma coisa errada aí também. O cara pode estar certo, o pastor, não, só tem 3 pessoas aqui porque ninguém suporta que eu sou verdadeiro. Pode ser verdade, mas nem pode ser mentira. Às vezes ele nem tem chamado para isso, está ali insistindo. O povo de Deus cresce. O povo de Deus vai crescendo e ele é produzido pela palavra, ele não para de crescer. Na África, a igreja está crescendo. Eu vi a entrevista de uma africana, num programa de várias jornalistas, cuidado, onde várias jornalistas estavam questionando ela. E dizendo, olha, o que vocês acham dos cristãos querendo transformar a África numa cristandade, ou querendo transformar a África, que é esse povo de uma religião afro, numa grande nação cristã? Você sabe o que essa mulher africana disse para os jornalistas? Não é que está transformando, não. Eu ando pela África, eu vejo mais igreja do que centro. É universidade cristã, é igreja cristã, é casa de cristão. A África já é cristianizada e ponto. Vocês que ficam aí no Brasil produzindo essa narrativa de que a religião afro aqui é predominante, mas na verdade não. A religião predominante na África é o cristianismo. E agora o islamismo está crescendo também lá. Mas a igreja vai avançar, ela vai crescer. Ela continua crescendo, o número de convertidos continua existindo. Quem pode contar o pó de Israel? Eu não sou pessimista, eu não sou como alguns que dizem assim, com todo respeito, que Deus elegeu alguns nada, e são miríades e miríades e milhares, parece que vai salvar 3, 4, não, são muitos, milhares, miríades de pessoas sendo salvas, miríades, o céu estará lotado de crente, lotado, muita gente salva, convertida. Deus está salvando ainda hoje. Tem gente que estava dispersa, tem vindo aqui o culto, nunca ligou para a palavra. Eu sei, já conversei, os olhos estão aqui me olhando. Nunca ligaram. Ia para a igreja para ver se encontrava um namoradinho, uma namoradinha. É o lugar certo para encontrar, se tu é crente, tá? É o lugar certo. Mas agora estão vindo pela palavra. Estão vindo para glorificar Jesus. Contam os dias para estar na casa de Deus. Tem dito que estão impactados, mas o que nós fazemos aqui na PIB do Parque de tão grandioso? O que a gente faz de tão grandioso aqui? Pregamos a palavra. E não queremos ser como Balaão. É pela boca e pelo coração também. Terminando o texto. Olha o versículo 11. Então Balaque disse a Balaão, que foi que você me fez? Eu o chamei para amaldiçoar meus inimigos, mas você nada fez senão abençoá-los. E ele respondeu, será que não devo dizer o que o Senhor põe em minha boca?
Parece um homem fiel dizendo, né? Ele ainda quer o prêmio, irmãos. Ele quer o prêmio. Porém, isso aqui é uma verdade. Nós só podemos dizer aquilo que vem da parte do Senhor. Eu fecho a mensagem dizendo que o maior desafio de um pastor diante de uma igreja é se manter fiel à palavra que o Senhor colocou nos lábios dele. E quando eu falo lábios, é uma forma poética para dizer Bíblia. É expor isso aqui para a igreja. É expor Bíblia, é amar a Bíblia. É pegar esse livro aqui e tentar colocar e cravar ele no coração de vocês semana após semana, senão não faz, a minha vida não tem propósito sem isso. O que me motiva, o que me move. Eu converso com a minha esposa em casa, está começando uma nova semana, é tudo de novo, é a mesma rotina, é a mesma Bíblia, é o mesmo povo, é tudo de novo, e vai ser por vários anos, e por vários anos, e por vários anos. Qual é a motivação? São almas, e eu tenho um propósito, eu vou morrer, vocês vão morrer, mas eu quero cumprir o meu propósito. Para que eu nasci? Eu sou um pregador. Eu sou um pregador e eu preciso pregar, e pregar, e pregar, e pregar. Eu quase não sei fazer mais nada na minha vida. Consertei uma mesa lá em casa, foi uma festa. Está firme. 4 irmãos foram na minha casa hoje comer, a mesa não caiu, todo mundo debruçado na mesa. Eu falei, Senhor, segura. Consertei as gavetas lá de casa, meu Deus. Não sabia consertar gaveta, aprendi. Eu sei pregar. Andressa falou agora, quando perguntar, eu não vou falar mais, porque uma vez minha avó perguntou, e como é que ele está? Está bem? Está fazendo as coisas direitinho? Não, me basta, ele prega, tá bom. Aí ela vai falar, agora eu vou falar que tu conserta as coisas, né? Tudo que quebra tu conserta. Faz parte da vida, né, irmãos? Mas é a mesma coisa. Aí vai, sepulta gente, aí nasce gente. Aí a gente com problema vai lá, aí visita. Aí abre a Bíblia, aí prega, aí tem a esposa, na outra semana, de novo. O que move? A palavra do Senhor está em meu coração. É por Ele, para sempre por Ele, é para Ele ser glorificado cada vez mais e eu morrer em paz um dia, morrer em paz. Para que um dia eu possa dizer, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a minha fé. Eu não quero acabar como Balaão. Para eu não acabar como Balaão, eu tenho que viver como Paulo, como Pedro, como Moisés. Eu preciso das palavras em meus lábios, mas eu preciso de conversão no coração. No coração. E eu quero que seja assim com você também. Para pensar agora. Você está aqui há quanto tempo? Pensa agora, todos. Tem gente que nasceu aqui na igreja, está grande hoje. Tu é crente de verdade? Tu é crente mesmo, de verdade? Tu é crente? Tu nasceu mesmo de novo? Tu é crente mesmo? Tu ama Jesus de todo o coração? Tu ama mesmo? Fica com isso na mente agora. Vai em casa e fica assim, eu sou cristão mesmo? Eu sou de verdade? Ou eu sou uma mula igual a Balaão? O que eu sou? Se você não for cristão, eu te convido hoje a cair de joelhos e dizer, Senhor Jesus, faz morada em minha vida, Senhor. Faz morada em minha vida. Eu quero falar do teu amor, com a minha simplicidade, mas eu quero ter fogo no coração, fogo do Espírito. Nada destruirá a igreja. Nada. Mas fiquemos alerta, porque o nosso adversário está ao derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Eu termino dizendo que eu aprendi uma vez eu tive a honra de ser aluno talvez, do melhor professor de homilética e de pregação do Brasil, talvez. E ele disse uma vez em sala de aula, as pessoas vêm de longe para a minha igreja, ele dizendo, muitos vêm de longe, nem todos, mas muitos vêm de longe. E eu não posso me dar o direito
de pregar qualquer coisa, de ser desleixado. Porque se eles vêm de longe, ou os de perto, vêm para a igreja, eles precisam vir com uma coisa na mente. E ele disse o seguinte: eles têm que vir pensando, eu irei para a igreja. Não importa se é de longe ou de perto, mas eu vou. E ele disse, eu vou porque o pastor Gilson tem uma palavra para mim. Eu vou porque ele tem uma palavra de Deus. Então vale a pena estar onde a palavra está. É isso que eu quero. Eu fico pensando, qual é a palavra? Não é sopa rala. Não pode ser. Eu quero que vocês venham sabendo que Deus vai falar. Que Deus vai falar. E que Ele também venha aquecer os nossos corações nessa noite. Amém? Sejam fortes, sejam vibrantes. Não sejam como Balaão, congreguem, saia do monte de Baal e desça para a igreja, desça para Israel. Sejam humildes, verdade na boca e verdade no coração. Amém? Curve a cabeça agora, vamos orar.